Leute, esse é o Alemanha Cast, o podcast para quem quer saber mais sobre a Alemanha. Eu sou o Tomás e hoje vou descobrir se os médicos alemães são bons para fazer transplante ou não. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Vanessa, eu tô aqui hoje para contar para vocês a minha história de transplante de coração aqui na Alemanha. Pessoal, hoje uma história diferente aí envolvendo hospitais, né? A gente, na verdade, quando passou com o problema ali com a Fernanda, pra quem acompanha, a gente sabe, né, que a gente também teve alguns problemas. E a gente até tá devendo gravar sobre isso, em detalhes. Mas hoje eu chamei a Vanessa pra contar como foi essa história de fazer um transplante de coração na Alemanha. Imagino que deve ter sido um perrengue muito grande, né? Então, a gente quer ouvir um pouquinho como foi isso. Mas antes de a gente ir para a história, vamos aos recadinhos do Alemanha Cast. Diretamente de Stuttgart, no sul da Alemanha, o Alemanha Cast chega até você graças ao apoio dos nossos queridos padrinhos. Pra quem não sabe, a gente tem um grupo de padrinhos no Alemanha Cast. São pessoas aí que gostam do Alemanha Cast, que gostam do nosso podcast, que gostam do nosso conteúdo e contribuem financeiramente aí todo mês para manter o nosso podcast vivo e ativo, né? Afinal de contas, a gente tem bastante despesas aí, edição, hosting, tudo que envolve a produção. E os padrinhos têm a possibilidade de nos ajudar. Se você gosta do Alemanha Cast, é só você acessar alemanhacast.com.br/apoie e lá você pode apoiar o Alemanha Cast e ser padrinho do nosso querido podcast. E padrinhos do Alemanha Cast têm acesso ao nosso grupo fechado no Telegram, pode conversar direto com a gente, pode dar pitacos em pautas, sugestão de pautas, inclusive às vezes eu peço até para eles escolher qual episódio vai sair na frente de qual, então a gente conversa bastante por lá. E também os padrinhos da Alemanha Cast têm desconto na nossa lojinha. A gente, para quem não sabe, a gente tem uma loja onde a gente vende umas camisetas e umas canecas personalizadas do Alemanha Cast e padrinhos têm desconto na nossa loja. O link da nossa loja também está no nosso site, é só acessar alemanhacast.com.br, lá tem o linkzinho. E você pode conferir algumas camisetas com piadas internas, o Alegria de Viver, Hallo Leute, Lego de Adulto. Hoje eu estou com a Lego de Adulto aqui, inclusive. Então, se vocês quiserem, pode acessar a loja. No momento ela está disponível somente aqui na Alemanha. No Brasil a gente não está com entregas. Mas se vocês, queridos ouvintes, tiverem interesse, a gente pode começar a pensar aí numa loja versão brasileira, né? E também... se você tem alguma sugestão de pauta, quer comentar esse episódio, pode mandar um e-mail para nós, através do e-mail podcast@alemanhacast.com.br. E também não deixe de seguir a gente no YouTube, que a gente também está produzindo conteúdos no YouTube. Também no Spotify, siga a gente, que toda vez que tiver novo episódio você ficará por dentro. E caso você também siga a gente e escute o Alemanha Cast por outra plataforma de podcast, não esqueça de clicar no botão seguir. E é isso, agora vamos para a pauta. Então, Vanessa, conta pra nós quem é você na fila do Biergarten. Então, eu sou a Vanessa, eu sou paranaense. Somos, né? Anos. É verdade. E perto ainda, né? Perto, não é longe não. Velho Oeste. O meu é sudoeste, né? O meu é mais perto da Argentina, do Santa Catarina, assim. O teu já é mais pro lado de Foz, né? Sou do Velho Oeste. O Velho Oeste. Moro na Alemanha já fazem 10 anos. Falo com alemão. Tenho uma filha de 1 ano e 1 mês. 1 ano e 1 mês? A Matilda. Que legal. O meu fez 2 agora. E como é que veio parar na Alemanha? Como é que chegou até aqui? Meu caso foi pelo meu marido, né? Uhum. Eu no Brasil. Ficamos 3 anos à distância. Até que, em relacionamento à distância, até que chegou o momento de decidir, né? Ficamos juntos ou nos separamos. Mas eu estava na Irlanda quando eu decidi vir morar para o Brasil. Eu estava fazendo intercâmbio lá. Eu não vim direto para a Alemanha, eu fiquei na Irlanda. Ah, vocês se conheceram no Brasil, mas você estava na Irlanda, é isso? Depois de um tempo, quando eu terminei a faculdade no Brasil, aí eu fui para a Irlanda fazer intercâmbio. E aí nós ficamos um pouco mais próximos. Sim, já é mais fácil, né? Íamos nos ver mais frequentemente e daí que surgiu, né? Daí que nós decidimos ficar juntos mesmo. Ele me pediu. Legal. Entendi. Mas chegou aqui então, agora 2013 você chegou aqui na Alemanha. E sabia alguma coisa? 2012 eu tava na Irlanda. Aham. De alemão não. Não sabia nada. Inglês. Eu sabia poucas palavras porque meus pais falavam alemão em casa. Ah, a minha entendi. avó praticamente só falava alemão. Uhum. Não sabia nem muito falar português. Entendi. Mas é aquele alemão antigo, né? Aquela dialeto, muitas palavras nem existem mais, né? Ou foram criadas, né, no Mas Brasil, uma noçãozinha,
Uma noçãozinha eu tinha, assim. Ajudou, com certeza, no aprendizado do Você acha idioma. que o ouvido já estava um pouco mais treinado, né? Eu imagino. Pouco, sim, com certeza. Entendi. Legal. E aí chegou... Qual cidade você mora mesmo? Aqui na Alemanha? Aqui na Alemanha, em Wuppertal. Isso fica perto da onde? Perto de Colônia e Düsseldorf. Ok. Uma Alemanha no que o pessoal... Wuppertal é a cidade do Schwebebahn, do ônibus voador. E... É o nosso orgulho. Orgulho, né? É tipo no Brasil, né? Toda cidade, pelo menos, não sei, né? No sul do Brasil, pelo menos, o pessoal fala que é a capital de não sei o que, né? Toda cidade é a capital nacional de alguma coisa, né? Com certeza. Tem que ter alguma coisa. Tem que ter alguma coisa pra mostrar, né? Legal. Tá, mas então conta aí como é que começou essa história toda aí, o que aconteceu com a sua saúde que veio a calhar num transplante de coração. Para contar para vocês essa história, eu tenho que voltar um pouquinho no passado. Me surpreendeu chegar né, nesse passo, né, de um transplante, mas acontece, né? A gente não controla o que nos acontece, né? Sim. Então, a primeira vez que eu tive início de problema cardíaco foi quando eu tinha 14 anos. Estava no Brasil, né, morava na época família, e na educação física na escola eu sentia muita falta de ar. Então, meus pais me levaram num cardiologista. Eu não lembro muito bem do diagnóstico, só que o cardiologista falou: seu coração bate a galope, um pouco irregular. Mas não foi necessário fazer nenhum procedimento. Só precisei cuidar muito com infecções de garganta. Então fiquei por alguns anos tomando penicilina. Vixe, doído. Então, isso era para evitar assim, infecções, porque infecções no geral podem afetar o coração, né? Mas, enfim, não aconteceu nada, assim, vida que segue, eu me sentia bem, normal. E o tempo foi passando e eu tive maiores problemas. Até que com 27 anos, estava na Irlanda, morando lá, fazendo intercâmbio. Dia manhã, na mesa do café da manhã, eu estava com uma colega, eu passei mal, quase desmaiei, suei, comecei a suar frio. Caramba. Vomitei. Então, deu uns 5 minutos, assim, que eu fiquei nessa situação, mas normalizei. Voltei, fiquei bem de novo, só que a partir daí meu coração ficou acelerado. Antes estava irregular, depois desse dia acabou ficando mais acelerado, daí era mais ou menos isso. Assim, nada grave, era um pouco irregular, batia um pouquinho mais rápido do que um coração normal, mas não era nada assim que tivesse algum dano na minha saúde, né? Foi o que foi me passado. Mas só que esse dia na Irlanda, aí eu liguei. Pode falar. Esse dia na Irlanda, que eu passei mal, aí eu fui de saúde, fui pro cardiologista e de lá me encaminharam direto pro hospital. Alguma coisa não estava legal. Mas no meu caso, eu fui até a pé pra clínica, porque eu achei que era... Aí eu fiquei internada na Irlanda, eles fizeram uma anestesia geral, fizeram a cardioversão, que é dar um choque no peito do paciente para o batimento voltar ao normal, né? E me passaram medicação e me liberaram para casa. Então não foram feitos exames mais aprofundados, né? E eu também não foi que tivesse tudo bem. Então, entendi. A partir... Mas só nesse meio tempo lá de quando você era adolescente que você teve esse problema, né? Que você viu que tinha o problema, até acontecer, né? Esse mal aí. Você praticou exercícios físicos? Como é que foi essa tua jornada? Você sofria com alguma coisa e tal? Como é que era? Não sentia nada. Normal. Eu tive uma adolescência normal, início de vida adulta. Eu fazia atividade física, fazia academia. Então, eu não sentia mais essa falta de ar. Eu não... Entendi. Realmente não sei o que aconteceu naquela época. Vida normal. Ok. Eu
Eu acredito que sim, eu tinha já alguma predisposição para ter problema cardíaco, talvez até familiar, porque na família realmente tem bastante casos, né? Enfim, o que eu tive na Irlanda e que eu fui descobrir quase um ano depois foi um pequeno infarte. Caraca. Só que lá não foi identificado na Irlanda, né? Então, só fui descobrir depois, quando eu já estava na Alemanha, um ano depois, quando eu novamente passei mal, né? Entendi. Aí começou essa jornada. Que quando eu já... Logo depois do que aconteceu na Irlanda, eu fiquei bem de novo. Passaram medicação, meio tempo eu continuei morando lá, meu marido pediu em casamento, daí eu vim morar na Alemanha. Daí quase um ano depois eu já estava aqui, novamente, um dia de manhã eu acordei mal, ia levantar da cama. Ficaram novamente uma irregularidade no coração, ele estava acelerado, caso arritmia cardíaca. Nossa. E aí então que eles começaram a fazer exames mais aprofundados. Me perguntaram, você tem uma cicatriz no coração, você teve um infarte? Eu falei que eu saiba, não. Mas aí então que eu lembrei, realmente foi o que aconteceu na Irlanda. Um pequeno infarte do miocárdio. Foi, por sorte, bem pequeno. Porém, já gerou um dano, assim, grande, né? Da arritmia cardíaca a partir daí. Entendi. Mas aí quando você chegou na Alemanha, porque aqui o pessoal sempre comenta que às vezes eles demoram um pouco para começar a investigar, né, os problemas, né? Mas aí você relatou que teve os problemas e tal, como é que foi essa parte aí? Porque o que eu ouço muito do pessoal aí é que eles são bem mais reativos do que proativos, né? Então quando dá o problema que eles vão realmente tentar dar uma olhada e tal, e como é que foi no teu caso? No caso, como eu já cheguei com o problema, né, eles já identificaram na hora, né, que eu estava tendo uma arritmia cardíaca, eles tentaram ver o porquê. Uma pessoa tão nova, né, na época eu estava com 27 anos, 28, por quê, né, para poder fazer o tratamento adequado, corrigir o problema, né. Foi identificado, foi feita uma tomografia, né, eles viram que eu tinha cicatriz no coração. Isso significa, né, um infarte, né. Entendi. O motivo desse infarte, pelo que os médicos falaram, que provavelmente, não posso dizer com certeza, mas foi do uso de anticoncepcional. Certo. Dado mulheres, pode causar um trombo, né? Talvez foi isso, né? Um trombo, né? Que danificou ali a veia e... Cara, que loucura. Entendi. E aí começou essa jornada, então, né, de arritmias. Aí eles fizeram um tratamento, novamente bem, durante uns 3 anos, voltaram as arritmias. Aí eu fiquei durante 10 anos praticamente nesse vai e situação, vem, né, de ter arritmia. Vai e vem. Fazer o tratamento, né, no caso eles fazem ablação, no caso de arritmias, né, que é por catéter, né, pela artéria, chegam até o coração e praticamente, através de energia, eles queimam essa arritmia, né? Então, ao todo eu fiz 8 ablações. Cara, bastante. Isso em 10 anos, tipo... 10 anos. Até 2019, na verdade. Até 2019. De 2013 até 2019. Então, com 6 anos aí. Ok, bastante. Então, eles perceberam... Tá surtindo muito efeito fazer essa ablação também. Sempre volta. Pois é. E daí foi aí que eles começaram a cogitar de fazer um transplante? Ou teve outros? Ainda não. Ainda não? Também ainda não. Aí daí tem outro, porque o transplante é o último recurso, né? Então eles tentaram uma outra terapia, que foi com o implante de um desfibrilador no meu peito. Certo. PDI. Então, é uma outra terapia, né? Então, eles tentaram com essa em 2019. Desfibrilador é aquele aparelho que dá um choque no paciente, né? Que normalmente a gente vê nos filmes, dá um só que ele pode também ser implantado, né? Para dar um choque no paciente acordado. Porque... Mas dói? Como é que é esse negócio aí?
Infelizmente eu tive, né, 7 choques, já conto como foi. Não é que dói, mas é traumatizante. Entendi. Mas ele vai monitorando o ritmo cardíaco e se tá errado ele vai lá e dá o choque daí. Na verdade ele faz algumas tentativas com impulsos. Se esses impulsos pequenos o desfibrilador ele não consegue resolver, daí ele dá um choque. Entendi. Primeiro ele tenta, porque né, assim, a intenção não é ficar dando choque no paciente, né? Porque realmente não é legal. Mas ele tá ali para praticamente salvar a vida do paciente, né? Uma arritmia pode ser maligna, né? Então, no meu caso, ela veio bem forte para levar um choque, né? Então, o que aconteceu para eu chegar a levar os choques, né? Então, eu sei que em 2019 foi implantado esse CDI, né? Por uma precaução, né? Para, no caso de se eu estar viajando e me sentir mal, né? O CDI tá ali para isso, né? Para salvar o paciente em uma situação assim delicada. Porém, o meu coração ainda, apesar de todos esses né, das arritmias, ele ainda era forte, não era um coração insuficiente. Tipo, a força dele tava boa, só o ritmo que ele funcionava que não era o certo, né? Isso, era né, ele estava tamanho normal, ele estava bombeando normalmente, né? Então, apesar disso. Só o reloginho não estava certo. Eu ainda tinha vontade de engravidar, se possível, nesses 10 anos. E eu conversei com os meus cardiologistas, né? É possível ainda? Não tem problema? E os cardiologistas falaram sim, né? Eles me conheciam já durante todo esse período, 10 anos, e eles me deram ok. Eles falaram, né, a gente vai trocar a medicação, e com acompanhamento nosso, pode sim, é possível. Até porque quando tá grávida, o corpo tem que trabalhar em dobro, né? Tudo, né? E... Certeza, pesa também pro coração, né? Sim. Eu também perguntei, né? Não sozinha. E até porque o coração ainda bombeava bem, então liberaram. E eu engravidei em 2021, final de 2021. E aí também começou, né, a piorar um pouquinho a situação. No início de 2000. Só voltando uma pergunta que tu falou ali, se tu fosse viajar e tal, você imagina, tu tinha receio de, sei lá, ir pra um lugar isolado, sabe? E, né, sei lá, não sei se você pensava nesse tipo de coisa. Vou ficar meio perto da sociedade porque se der algum problema tem alguém ali pra me ajudar, né? Ou tu não pensava nisso? Eu acho que eu, no seu lugar, eu ficaria com medo disso, sei lá, no meio de uma floresta fazer um negócio e, sei lá, pode acontecer, né? Claro, com certeza. Pior é que não. Eu não sentia medo, me sentia segura com o aparelho. E como estava estabilizado, vamos dizer, já há um tempo... Então não tinha esse pensamento. Eu não fiquei assim, na verdade eu não pensei muito, né? Acho que é melhor não pensar mesmo. É melhor não, realmente não. Eu tentei viver a vida, vamos dizer assim, normalmente, sem ficar me preocupando com... Porque assim, viajar para o Brasil era praticamente inevitável, né? Porque a família mora lá. Mas eu não estava indo assim para lugares muito... sempre meio por perto aí. Entendi. Tá, daí você engravidou em 2021 com o ok dos médicos. E como é que foi? Como é que foi a gestação? Como é que foi a história? Como é que passou esse tempo? Que tipo, falando então, com a minha esposa, coitada, ela subia a escada, ela chegava metade da escada, já tava morrendo no final da gravidez, né? Sim, no final realmente é... Porém, no início estava tranquilo, mesmo com o acompanhamento dos cardiologistas, eles também estão, tá tudo certo, o coração tá bom. Até os 4 meses, né? Eu estava tranquila. Até viajei, no caso, uma viagem curta, de avião, e ficou tudo certo na gravidez. Realmente estava me sentindo bem. Só que ali, quando eu estava com os 4 meses, eu recebi uma ligação do Brasil, a minha irmã, avisando que o nosso pai tinha falecido. Bem no meio da gravidez. Então, baque, né? Uma pessoa saudável, tinha doenças
prévias. Ele 36 anos somente. Desculpa que difícil falar. Imagino. Teve um infarto fulminante. Faleceu. Quando você falou, achei que ia ser corona, né? Porque era bem no meio do corona. Eu falei, pegou corona e deu alguma coisa, mas não. E aí, né, como eu falei, né, a família familiar, né, principalmente do lado da família do meu pai, realmente tem bastante casos, assim, tem um pouco isso. E aí, enfim, eu perdi meu chão, né, porque meu pai estava feliz, né, com a gravidez, ia ser vovô novamente, né, então... Aí, o que acontece? Nessas horas, a gente quer estar perto da família também, né? E eu não consegui ir pro velório, que no Brasil normalmente já acontece logo após o falecimento, né? E aí eu perguntei para os meus médicos, né? Posso viajar para o Brasil? E eles falaram sim, pode. Fui uma semana depois, né? Estando no Brasil, depois de uns 10 dias, eu comecei a passar mal. Novamente, levantei um dia de manhã, estava tomando café da manhã, senti uma tontura por alguns segundos e aí eu levei o primeiro choque. PDI. E aí começou. Só de hospital em hospital e internada. Aí eles descobriram que o que estava me causando choque é porque eu estava com 2 infecções no corpo, que é a dengue, infecção urinária, e que começou a causar os choques, né, e as arritmias, né. Então, mais ou menos talvez, o que o teu médico falou lá quando você era adolescente para cuidar com infecções, ele estava totalmente certo, né? Certeza. Realmente azar em pegar dengue, né? Nunca tinha pegado dengue, peguei. Que é uma loucura, né? Não tinha no sul do Brasil, né? Eu tive alguns amigos que tiveram agora nos últimos anos e quando eu morava lá, quando era mais jovem, nunca ouvi falar. Vi as campanhas de dengue e não conhecia ninguém que tinha, né? Tá geral, né? É epidemia, assim, né? Então, essas épocas, né, Sim. E aí, a partir daí, fiquei só internada em hospital, né? Praticamente o restante da gravidez, até a minha filha nascer. Então, fiquei no Brasil internada. Lá foi difícil porque faltou a infraestrutura, né? Eles não tinham equipamento para leitura do CDI, porque é uma cidade pequena, então isso só tem em centros maiores. Eu estava lá em Foz do Iguaçu, não tinha muito tratamento para eu fazer porque eu estava grávida, então tem muitos remédios que não podem tomar, enfim, foi bem difícil. Meu Deus, que complicado. Aí eu consegui o transporte para voltar para a Alemanha. Eu tinha seguro saúde extra, né, um seguro viagem. Um cardiologista e um socorrista da Alemanha foram me buscar no Brasil. Nossa, para me acompanhar na viagem. Olha só. Então é legal ter esse seguro extra, sabe? É um seguro viagem que a gente tem também, mas extra, lógico, né? Nunca precisei algo que nem você, espero nunca precisar. É melhor não precisar. Mas eles buscam. Sim, quando eu fiquei doente lá, alguma coisa, eu mandei a fatura, reembolsaram tudo, né? E eu não sabia que tinha essa opção também. Que interessante, viu? Que bom, ó. Fica a dica aí, pessoal. O pessoal vai pro Brasil, pode acontecer qualquer coisa. Brasil onde for, né? Qualquer viagem pode acontecer alguma coisa. E, poxa, interessante. Porque eu, no seu lugar, eu não sei se eu voltaria pra Alemanha sem o suporte, assim, de um médico e alguém do meu lado. Porque... Não, eu não sei. Eu ficaria no Brasil. Ficaria também, né? Eu só voltei realmente porque aqui tinha mais recursos, né? Fiquei até um tempo internada em São Paulo, porque eu consegui viajar de Foz para São Paulo. Mas aí eu fiquei internada em São Paulo, porque eu também não passei mal, até me estabilizarem para eu voltar para a Alemanha. E aí o corrista e o cardiologista, eles tinham todo o equipamento, né? A viagem, oxigênio, no caso eu passasse mal, né? Mas aí como é que foi? Só pra entender. Essa viagem, consegui. Só pra entender, eles foram, e aí você estava internado, estava lá em São Paulo se recuperando e tal. Mas aí como é que foi, né? Teve um diagnóstico do médico e do socorrista também? Como é que foi essa conversa? Porque imagino que teria que ter o máximo de certeza, né? O máximo possível de que não fosse acontecer nada, né? Que estaria bem estável, né?
Teve uma comunicação dos médicos de São Paulo, do pessoal da Alemanha, como é que foi isso? Foi bem difícil, na verdade. Eu tive que fazer muitos exames, assim, exames até bem doloridos, né, para ver como que estava a minha oxigenação no sangue, para poder estar apta a viajar. Uhum. Também precisa disso. Até porque a companhia aérea também não aceita aí o paciente se não estiver apto a viajar nesse caso, né? Imagino. E os socorristas, eles também têm que ter oxigênio, né? A companhia aérea também exige isso durante a viagem, né? Então, quando os médicos me deram, lá em São Paulo, deram um ok, ela pode viajar, aí, depois de ter feito vários exames, né? Eu estava, no caso, estabilizada, né? Não estava mais levando choque, nada, né? Mas a minha está em repouso, né? A minha gravidez virou gravidez de risco. Imagino. Meu Deus, com o baby ainda na barriga. Então eram 2 vidas ali. E eles foram muito prudentes, na verdade, assim, eles cuidaram bastante da gente, sabe? Foi estressante, mas para conseguir voltar também. Você foi sozinha pro Brasil ou seu marido estava lá também? Ele estava também, só que ele voltou uma semana antes, né? Trabalho e tudo, né? Precisava voltar, né, para trabalhar, né? Que situação, viu? E aí, enfim. Quanto tempo ficou, então? Realmente. Quanto tempo ficou no total lá? Fiquei umas 3 semanas internado. Eu nem imagino esses exames, né? Todos, e você grávida, né? Eu falo muito porque quando a minha esposa também teve o baby, tipo, a medicação não podia por causa da amamentação e tal, e você tava grávida, né? Meu Deus do céu. Imagino todo o cuidado que eles tiveram, né? Porque imagino que estudos e o que eles pesquisam, geralmente quando tá grávida já não entra na pesquisa, né? Então, né, eles acabam... Eu notei muito isso, pelo menos quando a Fernanda tava doente também, porque era tudo, e agora o que a gente faz? E agora o que a gente faz, sabe? Tipo, complexo, né? Ainda mais grávida, né? A gente já tinha tido baby, né? É complexo, sim. Eles... muita medicação não pode, né, como você mesmo comentou, não pode usar. Então, é difícil um tratamento, no caso, durante a gravidez, né? Mas um caso assim, né? Mas daí na viagem deu tudo certo, não? Foi complicado. Na viagem deu tudo certo. Deu tudo certo. Tá, e é uma curiosidade. Tranquilo. Conta do choque. Como é que é esse negócio? Não consigo nem imaginar esse negócio. Pra você ter uma ideia, quando eu levei o primeiro choque, eu tava comendo uma fruta, eu tava com a fruta na mão e a fruta voou da minha mão. Nossa, é forte. É uma descarga elétrica forte. O peito chega a colher assim. Pular, assim, né? Chega a dar não sentir dor. É como se levasse um coice de um cavalo. Nossa Senhora. É muito forte, sabe? Então assusta. Imagina ainda mais... E aí eu sentia vindo. Porque ele vai começando aos poucos ou ele chega e pá? O primeiro choque foi pá. Mas assim, os outros, eu levei no tal todo 7 choques em 2 dias. Os outros... Eu sentia os impulsos vindo, né? Eu sentia que o aparelho estava tentando resolver o problema com o impulso. E aí eu já me segurava na cadeira, sabe? Esperando. Eu sabia que o choque ia vir. Aí, claro, eu sentia muito medo, né? Porque eu estava correndo risco ali, né? Mas o que realmente estava causando os choques eram as infecções. E quando eu consegui tratar as infecções, quando passou, eu me estabilizei novamente, né? Entendi. Quando a dengue acabou, né, e a infecção urinária também foi tratada, realmente foi embora. Bastante. Tá, então daí regressou à Alemanha, tava aí 5 meses de gestação, mais ou menos, 5, 6. E aí, como é que foi o resto da gestação? Também cheguei na Alemanha, no aeroporto, né, de Frankfurt, me levaram de ambulância direto pro hospital da minha cidade. Aí eu fiquei internada praticamente até a minha filha nascer. Imagina. Né? Estabilizada, né? Mas eu fiquei no hospital por minha observação, né? Mas eu tava bem, me senti bem, né? Só que meu coração daí já tava bastante danificado, né? No caso das infecções aí, realmente... Durante a internação aqui também no hospital na Alemanha, eu peguei corona. Também. Nossa, no hospital? Também no hospital.
também ajudou a um pouquinho a prejudicar o coração, né? Então foi uma sessão assim de azar, né? Também bastante. A sua filha tava tudo bem com ela, assim, não afetou nada. Com ela, tudo bem. Natureza é fantástica, Graças né? a Deus, Natureza é tudo certo. fantástica, Tava... né? Como as coisas... eles ficam protegidos ali. Impressionante, né? Impressionante. Filho da mãe, né? Impressionante, né? De boa. Era comigo o problema. Mas é impressionante como, né, a espécie humana, né, tipo, era um bunker ali, né, protegidinha, em volta com um problema, mas ela tava ali, crescendo e tal. Que doideira. Saudável. Então você ficou até o final da gestação no hospital, então, até ela nascer. Só até ela nascer. Ela nasceu prematura, né, nas 34 semanas, por causa do problema. Porém, nasceu saudável, ela só teve que ficar internada até ganhar peso. Né? Claro. Né, que ela nasceu com um pouco menos de 2 quilos. E aí, 2 semanas nós ficamos com ela internada até ela ganhar peso e voltamos para casa. E você estava, então, 4, 5 meses sem pisar na sua casa, mais ou menos. Nossa. Saiu foi pro Brasil. Que loucura. Eu fui lá pra lá, na verdade, por causa da situação do meu pai, queria ajudar a minha família. No final das contas, eu não consegui ajudar ninguém. Só, né? Só preocupou, né, mais a galera, né? Preocupei. Mas não tem como vai fazer controlar não tem como, tudo que acontece no hospital. A vida é assim, né? Você acha que controla, mas não, né? Tá. E aí, que dia que ela nasceu? Nasceu no dia 17 de maio. Consegui ficar bastante tempo em casa com ela também. Né? Até janeiro, praticamente, né, de 2022. Claro que nesse meio tempo eu passei algumas vezes mal e tive que ser internada 2 vezes. E aí que começou a surgir a questão, né? É bom você se apresentar no Hospital do Transplante. Pode ser que daqui uns anos você venha a precisar. Então era isso que eles me falavam. E não que era uma coisa urgente. Qual cidade era esse hospital? Porque imagino que não tem em todo lugar esse hospital, né? Esse tipo de hospital. O hospital aqui de Wuppertal que me encaminhou então para o Hospital do Transplante, que fica em Bad Oeynhausen. Tem mais hospitais aqui na Alemanha, né, de transplantes, mas esse é um hospital que eles me recomendaram, né, que ser um dos melhores da Europa, especializados em transplante, né. Entendi. Eu fui encaminhada para lá para fazer exames e para talvez entrar na fila. Daqui uns anos, isso que foi me passado, né. Aí eu fui fazer os exames aí no começo de janeiro desse ano. Fiz os exames, dia 11 de janeiro eu fui liberada. Eles falaram, você vai entrar para a fila. E a partir do momento que chegar um coração, ele vai te ligar. 11 de Aí eu, na verdade, eu me assustei. Porque eu não achei que eu precisasse já. Pois é, porque o pessoal no outro hospital falou, quando der e tá, vai lá ver. E aí os caras, você já foi lá e já... Não, quando vier aparecer um coração, já é teu. Nossa senhora, como assim? Como assim? Realmente, como assim? E aí teve, né, todo o esclarecimento, né, vem o coordenador do transplante, e ele explica como que funciona, coloca à disposição para dúvidas, ficam sobre a cirurgia, tem que assinar vários termos, muitos termos, né, que risco de morte, enfim. Normal, né? Transplante não é uma cirurgia simples, né? Aceitar, e foi, né? A minha vida também mudou dali de uma hora para outra, tão diferente. No dia 11 de janeiro eu fui liberada para vir para casa, depois dos exames. Eu poderia esperar em casa pelo transplante, né? Muitos pacientes precisam esperar no hospital, por sorte eu poderia estava mais estável já, né? No teu caso. Tá. No dia 12 eles me ligaram, dia 12 de janeiro, olha, a partir de hoje você está oficialmente na lista. A qualquer momento podemos te ligar. Então você fica com o teu telefone ligado às 24 horas. Caraca. Tá, nós. Que loucura, né? Tá bom.
Mas aí, e aí você pensou o quê? Ah, bom, eu fiquei vai demorar. muito O preocupada. que você pensou? Vai demorar. É. Não, Porque todas as histórias que eu ouço pensei, de né, vai transplante... demorar. toda história que eu ouço de transplante é algo demorado, né? Não é... Tá aí, né? Normalmente. Hum. E aí é um turbilhão de coisas na minha cabeça, porque com a filha pequena, preocupação, né? Eu tenho uma responsabilidade agora como mãe, Sim, né? Eu imagina. preciso Imagina. ficar bem. E ela tinha 8 meses, Da mais ou minha menos, né? família, 8, 9 não- meses, né? Pois é, tá pequenininha ainda, né? E assim, E Enfim. você tava fazendo acompanhamento Eu- psicológico? Não. não, mas não estava ainda, né? Eu tive acompanhamento psicológico enquanto eu estava internada, né? Durante a gravidez, mas aí depois, não. Até demora para conseguir, né? Um psicólogo na Alemanha, né? A dica é psicólogo brasileiro aí online. E é isso aí. Ah, é verdade. É. Até que é melhor, até por falar em Pois português é mais fácil, eu acho, né? Fazer terapia. Sim. Enfim, eu entrei para a lista no dia 12 de janeiro. E aí eu ainda estava assimilando essa informação, né? Pensando, né, no que eu queria perguntar, porque eu tinha várias dúvidas, né? Então eu às vezes ligava para o coordenador e fazia pergunta, depois outro dia tinha mais dúvidas, enfim. 10 dias depois me ligaram, no dia 22 de janeiro. 10 dias que tinha um coração pra você. 10 dias. Não acredito. 10 dias. Boa noite, gente. Eu tava dando mamar pra minha filha, o telefone toca. Aí eu já vi, apareceu no meu celular Bate Winhausen, né? Eu sabia que era do hospital. Aí eu já sabia, na verdade, né? 10 dias. Falaram, olha, Vanessa, Talbach, né? Tem um coração aqui, tem um pra você. Eles perguntam se você quer ou não, né? No caso, jamais passou pela minha cabeça dizer não, né? Mas eu não fiquei feliz. Cara, porque 10 dias... Eu fiquei em choque. Nossa senhora, 10 dias eu tava nem assimilado o que aconteceu ainda, né? Tipo, o que viria a acontecer, ou tudo, né? Então eu fiquei em choque, eu pensei, né? O que eu faço, né? Agora, né? Liguei pro meu marido estava trabalhando, ele teve que pedir para um colega vir e ficar no lugar dele, para ele poder vir para casa ficar com a nenê, porque dali 1 hora eles iriam me buscar. Então eu tinha 1 hora para fazer as malas, preparar para ir pro hospital. Que loucura. É porque imagino que se chega a ligação o órgão lá... você tem que ir. Imagina, chega o órgão lá, também eles têm que acelerar o máximo que der, né? Na verdade, eu tinha que estar lá antes do órgão chegar, né? Então, porque a cirurgia mesmo foi no dia seguinte, no dia 23. E aí, só que eles me buscaram já no dia anterior para todo esse preparo, né? Porque não tem muito tempo. Quando o órgão chega, eu praticamente já tenho que estar na mesa da cirurgia, né? Eu fui para lá no dia 22 à noite, um carro de bombeiro veio me buscar. E no dia seguinte, a cirurgia aconteceu às 5 da tarde, do dia 23 de janeiro. E, nossa, A única coisa que eu lembro desse dia foi que eu tomei banho de manhã. O resto eu tenho um branco, eu não sei o que aconteceu. Porque, nossa, eu não consigo nem imaginar, né? Você com a filha pequena e sabendo do risco dessa cirurgia, eu não imagino como foi o beijo de despedida. Eu tô indo pro hospital, filha. Na verdade, assim, meio desesperador, pra ser bem sincera, né? Na verdade, assim, era uma mistura de esperança, assim, sabe? Medo, né? E de gratidão também, né? Claro. Claro, né? claro. Apesar de eu não ter ficado feliz por ter sido tão rápido. Se é pra ser, é pra ser, né? Mas na hora eu sabia que eu tinha que ir. É. Sabia que eu tinha que ir, né? E fui, né? Só fui, como se diz. Cara, que loucura. E aí foi, daí no dia seguinte... bom, os exames, as coisas já estavam tudo meio feito, né? Porque tu já tinha feito toda, né, a análise antes, 10 dias antes, né? Então imagino que parte do exame não deve ter sido tanto complexo nesse um dia antes da cirurgia, né? Porque você já tinha feito tudo pouco tempo antes, né? Já estava tudo preparado. Tava tudo preparado, né? Preparo já antes, né? Porque a partir do momento que entrou na lista pode acontecer a qualquer momento, né? Nossa, e no final da história você deu sorte de aparecer um compatível logo de cara, assim, né? Porque imagino que também deve ser bem difícil, né? Achar compatibilidade, né? Normalmente demora.
Por que aconteceu isso comigo, na verdade? Porque o meu tipo sanguíneo é um pouco mais raro. Eles até me explicaram isso, né? Só que o que acontece? Aí, no caso, pode ser um pouco mais rápido, Não mas pode demorar também muito. demorar mais. Entendi. Só que eles falaram, quando aparecer um doador compatível com o seu tipo sanguíneo, provavelmente é pra você, porque eu acredito que eu era a única na lista com esse tipo sanguíneo, né? No caso, era o AB positivo. Uhum. Muito rápido, realmente. Eles mesmo depois falaram, normalmente não temos casos assim. É que tu passou por tanto perrengue que eu acho que Deus falou assim, vou mandar o coração pra essa pessoa logo. Chega de sofrer. Vamos resolver logo os problemas. Não aguento mais ficar olhando esse caso aqui. Tá, e aí, como é que foi? Bom, cirurgia você não tem nem ideia, né, como é que foi e tal, mas quanto tempo durou, como é que foi? Imagina, o dia inteiro trabalhando, não sei. Eles, no dia, o que eu lembro assim, a equipe que fez a minha cirurgia também foi lá buscar o coração. Eles vão até eu não sei onde que foi, eu não sei nada do meu doador, porque essa informação é sigilosa aqui na Alemanha, mas pode ser de outro país, né? Então essa equipe, ela vai até o local onde está o doador, faz vários exames também, né? Verifica se o coração está em ordem, verifica a questão da compatibilidade, retira o órgão e traz pro receptor, né? Então, enquanto eu estava lá durante o dia esperando, aguardando a cirurgia, eles estavam lá buscando o órgão, né? E aí, quando eles estavam praticamente voltando, aí que eu fui para a sala de cirurgia já. Então, eu precisaria estar lá já praticamente sedada. Chegar e já fazer, né? Quando o coração chegar. Tem muito tempo ali, tem que ser uma coisa sincronizada, né? Então, eu não lembro, né, de praticamente nada desse dia, né? O nervosismo também faz isso, né? E melhor assim, eu acho, né? Que até o corpo da pessoa já faz isso já pra proteger você, né? Dos traumas, das coisas, eu acho, sei lá. A minha cirurgia demorou 6 horas. Começou da tarde, terminou meia-noite. E por sorte, só um dia internada na UTI depois do transplante, porque eu esperei bem. Complicações, eu recebi bem a cirurgia e não tive problemas maiores, né? E aí eu fui pro quarto, depois desse um dia de UTI, começou a recuperação, né? Primeira semana, muito difícil, a lembrança da primeira semana, né? Medicação também, dor, tudo, né? E aí foi melhorando, né? Comer, conseguindo movimentar um pouco, né? É muita dor no peito que dificulta levantar da cama e eles precisam cortar praticamente todas as costelas, né? Para chegar até o coração, né? Então, sim. A parte muscular e dos ossos aqui no peito é complicado. Demora bastante essa recuperação. Imagino. E aí começa também, né? Depois da cirurgia, a batalha, né, para não ter rejeição do órgão, né? Então, mais um risco, né? E quanto tempo? Tem um mês internada, né? Liberaram da casa, né? Antes de ser liberado, eles fizeram a biópsia para ver se eu estava tendo rejeição. O meu grau de rejeição foi 1R, né? Tem 1R, 2Rs, 3Rs, que 3Rs é ruim. No caso deu, por sorte, 1R. Fazer nenhum tratamento, aí eu pude liberar, né? Entendi. Grau pequeno, assim, de rejeição. Que loucura. E aí começa a nova vida, né? Meu Deus do céu. Não consigo nem imaginar isso. Eu acredito às vezes, Mas aí como é que foi, tipo, do teu corpo, assim, como é que foi a evolução da recuperação, dores, tipo, hoje você sente ainda alguma coisa? Como é que foi isso? Tu teve que, sei lá, respiração, te passar exercício pra respirar? Eu não tenho nem ideia como é que é esse processo aí, porque afinal também ficou um mês internada e tal, já a parte muscular também já fica prejudicada, né? Que fica sem se mexer muito, né? E tudo isso, e como é que foi isso? Faz fisioterapia e tal? Como é que faz? Lá tem todo acompanhamento, né, no do transplante, eles têm nutricionistas, né, porque a alimentação muda,
tudo muda depois do transplante, né? Tem fisioterapia, psicólogos, né? Aí eu também tive apoio psicológico. Aí aos poucos você vai começando a com a ajuda dos fisioterapeutas, né? Respirar novamente, né? Melhorar a parte respiratória, que também, né? Tudo prejudica, desregula um pouco, sim, né? Sim, imagino. Tinha esse acompanhamento diário, né? Vinha fisioterapeutas todos os dias. Então iniciou com exercícios de respiração, aí depois levantando um pouquinho no canto da cama, aí depois andando com a ajuda de um andador, até conseguir andar sozinha, até passar para exercício com a bicicleta ergométrica, e aí aos pouquinhos pegando um pouco de firmeza para ir se livrado para casa, né? Isso tudo é difícil, né? Cansava demais tudo, né? É uma cirurgia muito grande, um órgão novo, a medicação muito pesada. Então, falta ar, falta a musculatura, eu perdi praticamente, perdi muitos quilos, né? Perdi praticamente toda a musculatura, então foi a passos de formiguinha, né? Voltando para casa, essa rotina continua de exercícios, né? Claro que aos poucos, né? Mas eu preciso fazer diariamente, né? Caminhada, porque tem que dar uma forçada no coração também. E como é que foi a filha? Como é que a mamãe Vanessa ficou esse tempo? Nossa Senhora. Ela ia te ver lá todo dia? Gente, como é que foi? Na verdade, não pode, né? Mas eles me liberaram depois de 3 semanas dela vir me visitar. Ficou 3 semanas sem ver. Conversando com os médicos, né? A equipe muito bacana também, né? Ela teve que fazer teste de Covid, isolaram, mas fizeram praticamente um isolamento para eu poder receber a visita dela, né? Eu acredito que sim, a minha vontade de ficar bem, cuidar dela, a minha preocupação com ela também me deu força para melhorar. Imagino, porque ela precisa de você, né? E você precisa dela, né? Então, fazendo o paralelo de novo com a Fernanda, era isso. Ela tava lá, deu infecção generalizada, tudo, ela ficou muito mal. Eu achei que ela ia embora, na verdade. E daí quando ela tava malzona, eu falei, Fernanda, temos um menino em casa, o menino tá aqui, tem que cuidar dele e tal. E eu acho que isso dá um gás, né? Com certeza isso dá força. Acredito que a gente como, né, não vou falar só como mãe, como pai também, né? Nessas horas a gente não pensa nem muito na gente, a gente pensa no filho, né? É uma habilidade, né? É um amor que nos move também. Sim. Isso realmente me deu força para também me manter calma, sabe? Por sorte, a minha filha ela é super tranquila, então ela ficou bem, sabe? Ela ficou bem com a mãe, a sogra que ficaram cuidando dela no período que eu fiquei internada, né? Porque a minha mãe, ela estava no Brasil, né? A minha família estava lá. Então isso também foi difícil para mim, sabe? Nessa distância Mas, no final das contas, eu tinha que ficar internada sozinha, né? E eles me deram esse apoio, né? Mesmo estando longe, sabe? Eu sentia sempre todos perto, sabe? Entendi. Deram força da mesma maneira, né? E em relação... Bom, você já estava um tempinho na Alemanha, né? Então acho que a questão do idioma não foi um problema, né? Porque é sempre um porém, né? O idioma você aprende um monte de coisa, mas você conversar coisas médicas já era complexo, né? Com certeza. Mesmo assim eu senti algumas dificuldades, mas mesmo perguntando pro meu marido, nem ele sabia. Pois aí que tá, não sabe, né? Ele que é alemão. Não sabe, né? Tudo questão. Mas aí eu perguntava pros médicos de uma maneira que eu pudesse entender, né? Uma equipe, assim, esse hospital do transplante, olha, realmente um atendimento, assim... Excelente, bom. Muito bom. Me senti segura, eles eram muito queridos, muito, sabe, é todo um cuidado, assim, com o paciente transplantado, não é uma ala, assim, muito fácil, sabe? É complexo, né? Pessoas ali que é uma história, assim, de 2 lados também. E o meu doador, né? Pois é, imagina. Essa pessoa faleceu, né? Então, assim, tudo é uma coisa, assim, comovente, sabe? Claro que ela não faleceu por minha causa, né? Mas você sente aquela gratidão pela família que disse sim, sabe? Como isso é importante, sabe? Tem como não pensar nisso, sabe? Sim. Passa por todo esse processo também, sabe?
lado emocional. Já, muito com certeza, forte, né? Imagina um coração de outra pessoa no seu peito. Agora é seu, né? Mas veio de outra pessoa, né? Formado e cuidado por outra pessoa. E é muito louco, né? Como é que é daqui pra frente agora? Você vai ter que fazer acompanhamento sempre? Como que funciona agora essa questão né, do pós-transplante aí? Além das caminhadas que você tá fazendo agora. Agora é a vida inteira tomar imunossupressor no horário certinho. O que é? Todo transplantado precisa tomar. Ah, ok. Mas o que é? Eu não conheço assim. Esse remédio, nós temos que tomar imunossupressores, que são remédios que abaixam a nossa imunidade. Porque quando a gente recebe um novo órgão, o organismo tenta atacar aquilo porque ele acha que é alguma coisa errada que está acontecendo. Começa a querer atacar para se desfazer desse problema. Então é preciso tomar o imunossupressor para deixar esse ataque mais fraco. Sistema imunológico praticamente dormindo. Entendi. Então, e aí a gente fica suscetível outras a doenças, né? Outros problemas. No caso, infecções, né? Então eu tenho que ter muito cuidado, principalmente esse ano. Não posso viajar para muito longe, só praticamente na Alemanha e na Holanda, que é pertinho. Eu preciso tomar os remédios certinhos no horário. Minha rotina mudou assim bastante, né? Muitas coisas eu não posso mais comer. Mas não pode comer agora ou não vai mais poder comer? Cruz. Tem algumas coisas que eu não posso comer nunca mais, né? A recomendação dos médicos daqui. Eu sei que no Brasil eles liberam, depois de um ano, por exemplo, comer sushi, que é peixe cru, né? Entendi. Mas aqui na Alemanha eles não liberam. Já falaram, pro resto da vida não. Então eu prefiro não arriscar, comer, né? Tá melhor não. Não. Eu não comeria. Eu não comeria. Mas muitas coisas... Então, assim, eles falaram, praticamente estar grávida o resto da vida, né? O que não pode comer na gravidez, você também não pode comer mais agora. Entendi, mais ou menos aquela dieta. Muitas coisas, por exemplo, plantas, eu tinha plantas em casa, não posso mais ter plantas em casa, porque a terra tem fungos, né? Então pode dar problemas. Olha só, talvez até animal de estimação seja melhor não ter. Animal de estimação também pode ter, mas aí tem que ter a conversa primeiro com os médicos das precauções. Peixe no aquário. Não recomendo. Que tá lá, tentáculo. Por exemplo, gato tá lá, mais seguro. Que loucura. Mas eu acho que também teria que trocar a água da aquário. Não, a água daí você não pode trocar a água, tem que deixar outra pessoa trocar. Que loucura, né? Nossa, tem coisa que você nunca imagina, né? Faz sentido, né? Mas nunca para pra pensar, né? Mas aí... Eu também não sabia, sim, né? Sei. Tá bem, né? Que ninguém sabia. E atividades físicas aí, vai poder intensificar alguma coisa? Ou tem que, daqui pra frente, não pode forçar muito? Como é que funciona isso? Pode intensificar, sim, né? No momento eu não consigo, até pela... Eu vou até o meu limite, mas eu não ultrapasso ele, né? Que é a recomendação. Que é até pela questão dos remédios, né? Eles dificultam um pouco, né? Então, acredito que ano que vem, quando diminuir um pouco a medicação, que é a intenção, eu também consigo ter um pouco mais condição física para... que deixa fraco no remédio. Intensidade, né? De voltar a correr, por exemplo, que não dá, né? Eu faço caminhadas, né? Eu quero, né? Com certeza, né? Cuidar desse coraçãozinho novo. Meu aqui Deus do céu, né? coração, Pelo amor de Deus, chega, né? Você que recebeu um órgão de uma pessoa, o que você tem a dizer? Qual que é a mensagem que você deixa pro pessoal que está acompanhando esse podcast? Qual a importância disso, né? Não precisa falar mais nada, né? Porque se não fosse isso, você não estaria aqui, talvez, né? Então, o que você tem a dizer pro pessoal? Bom, o sentimento que a gente, acredito, né, que todo transplantado tem é gratidão, né? Ter conseguido, por uma família ter falado sim. Também a família perder um ente querido não é fácil, né, para esse lado, porém eles deram sim para que outra pessoa, né, tivesse a chance de viver, né, um caso de um lado tristeza e o outro de esperança, né, então um ato de amor, um ato assim, tirar o chapéu, sabe, nesse caso. Sim. Então não tem como eu não pensar nessa família ou no meu doador, sabe? Apesar de eu não saber quem é, a gente pensa, né?
E assim, eu digo, essa pessoa, com família, né, não salvou só a minha vida, salvou a vida também da minha família, porque uma filha, né, a minha filha que vai ter a mamãe, o marido que continua tendo a esposa, minha mãe, os meus irmãos que continuam tendo a mim como uma família, né? Então envolve tudo isso, né? Com certeza. E assim, a importância disso, da doação de órgãos, é que, né, realmente muitas pessoas esperando na fila, são poucos órgãos. E é difícil, né? Todo que nem você falou, muita gente não consegue. Da logística, né? Pra você trazer, né? Dos médicos, as pessoas têm que ir lá tirar e já tem que levar para outro lugar e é longe, custa e tem que estar tudo sincronizado, né? É um negócio difícil, né? Bom, primeiro para você já ter a compatibilidade, já é de complexo. Tendo a compatibilidade, ainda você tem todo esse trâmite de fazer e fora o risco da cirurgia, é um negócio muito complexo. Então, eu acho que quanto mais gente se dispõe a doar, aumenta a chance desse sincronismo todo funcionar, né? Tem isso, né? Eu acho que também pouca campanha, assim, muita falta de informação, né, nessa questão de doação de órgãos. E por isso também estou aqui hoje contando essa história, para frisar a importância, né, para tentar conscientizar as pessoas, né, a pensar sobre o assunto, né. Eu mesma, eu não pensava, claro. Gente. Eu não era doadora, não porque eu não queria, mas é porque eu não tinha avisado ninguém. Eu não falei para ninguém, olha, eu quero ser doadora caso... Hoje eu sou, né. Mas na correria do dia a dia você não para, às vezes, para pensar nesse assunto, não faz parte da sua vida. Uhum. Eu não estou dizendo de todas as pessoas, mas estou dizendo do meu caso, e talvez tenha muitas pessoas por aí como eu, né? Porque alguém precisa saber, você não precisa ter uma carteirinha doador, mas alguém da sua família precisa saber, porque ainda temos muitos nãos, muitos. Então, deixa de salvar a vida de muitas pessoas, né? Muitas pessoas estão na fila esperando, a fila é grande, muitas pessoas não conseguem. Sim. Eu fui privilegiada, realmente privilegiada, abençoada por ter conseguido tão rápido. Hoje eu vejo dessa forma, né? Apesar de quando eu recebi a ligação ter ficado em choque, mas hoje eu vejo, nossa, que Sim. sorte a minha. Nossa, fazem 5 meses, né? Agora, do dia mais ou menos da gravação. E você tá, pelo que eu estou vendo, super bem. Realmente, claro, melhor do que antes, né? Com o meu coração ele estava muito insuficiente, né? Depois de todas as infecções. Uhum. Sinto bem, normal. Claro que eu tenho dias que não muito bons, mas é por questão dessa... sabe que tá no caminho, né? Recente. Tô aqui, firme e forte, tô viva. Que legal, meu. Que história, viu? Que história. Realmente, tem só uma questão da lei que tá acontecendo no Brasil, né? Que é muito importante. Da lei Tatiane. Por que essa lei? Uma moça de 32 anos no Brasil, ela faleceu depois de 2 anos de espera por um transplante de coração. Não aguentou. Nesse período, em torno de 5.400 famílias disseram não ao transplante. Para a gente ter a noção de ainda como existem muitos nãos, né? 5 mil. Por que a gente acredita que isso aconteça? Por falta de informação. Pessoas, por falta de informação, de nós informarmos os nossos familiares de querermos ser doadores, né? Então essa lei, na verdade, está em andamento no Brasil para que o tema seja inserido nas escolas públicas e faculdades para levar informação, para que as pessoas possam decidir, eu quero ser doador ou não. Sim. Para a gente poder melhorar um pouco esses números. Eu acho que... Visar um pouco mais essa importância da doação dos órgãos. Sim, eu acho que se alguém só escutar esse podcast e escutar a história que você passou, com certeza vai mudar de opinião. Muita gente vai mudar de opinião. Porque... Espero realmente. Eu espero que ninguém precise ser doador. Claro, mas a gente não tem controle, não é isso. É que, vamos dizer, acontece, né? E se a família disser não, né, no caso, o doador, a outra pessoa do outro lado também pode falecer, né? Então, poderia ter salvo alguém. Uma pessoa, um doador pode salvar até 10 vidas, né? Então, imagina, 10 vidas, é muita coisa. Né? É muita coisa. É um ato de amor e é muito importante. Pensem sobre isso e conversem com os seus familiares. Muito bom.
sobre o assunto. Muito legal, muito legal. Eu queria agradecer a tua presença, Vanessa. Foi você que mandou a mensagem para nós falando sobre isso. Eu achei muito legal. Quando li, eu falei, nossa, manda aí o WhatsApp que eu quero falar sobre isso. Quero que as pessoas saibam da importância da doação. Inclusive, muito que a gente comenta às vezes, né? A gente ouve falar muito que na Alemanha, principalmente, os brasileiros reclamam um pouco do sistema de saúde, da forma com que são as coisas. Eu, né, e minha esposa, por tudo que a gente passou, a gente é contra essa opinião da maioria das pessoas, e eu acredito que você também seja. E muito legal, assim, gostei muito de ouvir essa história triste com um final feliz, mas, olha, parabéns pela persistência, pela força, e que você, com certeza, é um exemplo aí para muita gente. Só queria agradecer também, Tomás, a vocês do Alemanha Cast, pela oportunidade, por estar aqui me escutando hoje, por abrir esse espaço para eu contar a minha história e pedir, né, e fazer a minha pequena campanha aqui para doação de órgãos, né? Pequeno passo, porém, estou tentando fazer a minha parte. Com certeza, vamos ajudando. Muito obrigada. Valeu. Então é isso. Agradeço a presença de todos aí e até a próxima. Valeu, galera. Tchau. Tchau, gente. Muito obrigada. Um abraço aí para todo mundo.